Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco. Hoje vamos homenagear a cidade de Itacoatiara, a cidade de Tefé. Nosso convidado, professor Manuel Domingos. Vamos falar de Itacoatiara em sintonias, vamos falar de poieses e morfoses, vamos falar das palmeiras da Praça de Rosário e, claro, vamos falar dessas cidades que nos presenteiam bons livros. Claro que você também pode nos assistir no facebook.com/amazonsat. Estamos aí também neste segmento. Professor, o seu mestrado foi em Portugal. O senhor é professor de literatura de língua portuguesa. Eu queria que o senhor falasse dessa experiência de um professor que sai do interior do estado e vai trabalhar numa universidade no interior do estado e que conquista um espaço muito importante na atividade cultural. Como é que foi essa experiência de estudar em Portugal, conseguir concluir o seu mestrado em Portugal? Boa noite a todos os ouvintes do Amazonsat. É uma satisfação enorme estar sempre compartilhando com conhecimento, com cultura, com os saberes, né? E a vida da gente no interior, ela perpassa as nossas historicidades de menino, de aspirações, né? Então, Itacoatiara, uma cidade centenária de casarões, de casarios. E na praça, era a nossa vivência ali no Coronel Cruz, na escola Coronel Cruz, né? Da qual eu fui aluno até o 5º ano. Bem, e aí a nossa vivência sobre os estudos, eu estudei na Escola Vitória de Mendonça, a escola tradicional, era ginásio na época, mas depois, quando eu fui para lá, já era a escola de 1º e 2º graus, e fiz o magistério. A minha linha para o lado cultural, né? Não quis os números, quis as letras. Aí começa a nossa viagem para a educação, e automaticamente partilha-se a cultura, né? E as línguas, porque eu também passei a estudar inglês, a língua inglesa fez parte da minha vida logo cedo também, né? Passei a cantar música em inglês, coisas dos anos 70 lá. Então, menino, então foi assim. Vim para a universidade, fui professor de língua portuguesa e literatura brasileira durante mais de 20 anos. Então, essa foi a minha expectativa. Fui chamado para trabalhar no Proformar, na Universidade do Estado do Amazonas, um currículo aprovado, e aí nós caminhamos, né? Depois fui selecionado para ir trabalhar em Tabatinga. Só que havia uma vaga em Tefé e a diretora só perguntou se eu gostaria de parar em Tefé, eu parei. E estou lá até hoje. Mas fiz concurso lá, né? Fiz concurso, sou concursado efetivo na cadeira de letras lá, na área de linguística aplicada. E assim caminhamos. E aí é bom. Aí os anos vão se passando e você precisa... como vão ampliando os horizontes e os conhecimentos, também precisa as curiosidades culturais assim. E assim, busquei Europa. Como? Foi uns amigos, através de alguns professores, e eu fui. Na época fui só eu para Lisboa, Porto, Vila Real. É uma universidade que tem um tratado de Bolonha e há uma expectativa muito grande lá. Então foi assim, trabalhei, fui para lá, comecei a fazer o mestrado em primeiro momento, depois... não fui no ano seguinte, porque eu assumi a coordenação de letras e foram alguns problemas pontuais. Bem, mas os anos seguintes depois foram e eu passei a estudar e meu trânsito era todo ano ir para lá, para Portugal, e para compartilhar conhecimento, né, aqui na Amazônia. Eu nunca, sempre quis buscar e trazer e compartilhar e depois tornar um revérbero de conhecimento aqui para que nós possamos... dar um trilho, né? Dar um rumo, dar um norte para os nossos conhecimentos. O senhor escreve haikai, que não é uma poesia muito divulgada, especialmente aqui no Amazonas. Temos grandes autores de haikai, inclusive o professor Samuel Benchimol. Vamos falar de Sintonias de Itacoatiara, com 120 haikais. Esse livro é bem pontual. Na verdade, esse livro estava dentro de uma compilação que passei a perceber
Na verdade, eu li Guilherme de Almeida, que foi o autor que introduziu o haikai aqui no Brasil, né? Lá no início dos anos 20. O haikai é um poema japonês, né? A origem no autor Basho, ele que divulgou para o mundo. É um poema de 3 versos. 5, 7, 5. E nesses 3 versos tem um universo. Você faz uma leitura geral, não é? Então, aí eu passei a começar a perceber momentos, sintonias, pequenos momentos, e aí eu comecei a... O pouso de uma borboleta, a chuva... E aí nasce ali um universo de comentários, de deduções, de reflexões naqueles 3 versos. Então, o haikai é exatamente um poema de 3 versos que refletem muitas possibilidades de ligações com a mente, com a cultura, com a natureza. O curso de letra contribui nesse transitar dessa literatura? Contribui, porque as leituras, elas nada se perpassa no conhecimento sem leitura. Então, a leitura ela é a alma da formação cultural de uma pessoa. E a leitura é exatamente... O curso de letras, para mim, quando eu fiz o magistério, quando eu entrei no curso das letras, na verdade eu sou graduado pela Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Que tinha ponto em Tefé. E fui para lá, para Minas, e aí eu ampliei meu universo de conhecimento, né, com relação à questão cultura, literatura e língua, nesse campo. Foi isso aí. Eu quero pedir licença do professor Manuel Domingos, de você, telespectador, para um pequeno intervalo, mas eu quero falar prazerosamente do nosso Guaraná Magistral e Magistral Gold. Faça essa experiência, tome o Guaraná Magistral, você vai amar. Guaraná Magistral, eu volto em seguida, não saia. Olá, telespectador do Amazonsat, nós estamos na Estrada do Turismo, exatamente na Bodega da Loura. Esta é a Loura, este é o Lúcio. Lúcio, o que é que você faz aqui? Afinal, são 35 anos de tradição. O carro-chefe da Bodega da Loura é a galinha cabidela, tambaqui frito e a carne de sol, que acompanha o arroz, farofa, vinagrete, mas nós também temos a galinha sem sangue, que é a caipira, também o pessoal gosta muito. E a caldeirada de tambaqui também, que é perfeita. O horário que vocês estão abertos? Das 11 até as 5 horas da tarde, todos os dias. Tudo isso vai muito bem com o Guaraná Magistral e Magistral Gold. Venha conhecer a Bodega da Loura, é aqui na Estrada do Turismo. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Hoje, com muito prazer, eu converso com o professor Manuel Domingos. Claro que falamos da sua mais recente obra, Poieses e Morfoses, mas falamos também das 2 obras já lançadas. Professor, As Palmeiras da Praça do Rosário e Outros Poemas da Vida. Novamente, Itacoatiara se faz presente na sua literatura. O senhor não perde o sentido da raiz da cidade que lhe deu berço. Exatamente. Palmeiras aí são um pequeno histórico, né? Itacoatiara é uma cidade que movimenta a cultura de janeiro a dezembro, né? É teatro, é poesia, enfim. Mas o livro nasce no meu retorno de Minas para Itacoatiara, e eu já não vi mais a palmeira com a qual eu deparava sempre que saía do Coronel Cruz. Eu era menino e via com as palmeiras e nós brincávamos lá. Bem, aí já comecei a aproximar a criação do poema, do epigrama. Epigrama da Palmeira de Praça do Rosário. O epigrama é uma coisa tristecida, né? Por isso é epigrama. Aí a ausência dela. Então a história de Itacoatiara, ela marca
esse livro Palmeiras de Itacoatiara, para os itacoatiarenses, que é possível que seja reeditado nesse próximo ano, marca pontos de Itacoatiara do ponto de vista poético, né? São elementos, são sintonias, mas não são arraicais, mas são sintonias de Itacoatiara culturais, do seu milício, lá da Praça da Matriz, do prédio de Lídio Ramos, né? Da Prelazia, do Jauari, né? A Avenida Parque. Então, esse livro é carregado de sintonias poéticas que marcaram, né, a minha vida e também refletem alguns pontos da minha vivência em alguns municípios circunvizinhos, como Silves, Itapiranga, Urucurituba, né? São poemas assim. Palmeiras é o grande passo para os outros livros. Tá certo. Agora, poesia pode ser um simulacro de instantes? Nós podemos ter a poesia como um simulacro de instantes? Exatamente, pode sim. Vejo que poesia, para mim, recentemente eu fiz um poema, e o público não está, foi agora dia 13, pensar é poetizar espaços e tempos, nos gomos das ideias. Então, esses dois versos me levam a responder essa sua pergunta, do ponto de vista que, por exemplo, é claro que nós temos sempre metaforizar as imagens, os nossos momentos, né? Às vezes são momentos ruins, mas que, no fundo, trazem algumas reflexões para alguém, mas são alegrias, né? São instantes, como diz o poeta, instantes de febre, mas podem ser instantes de... Então, o simulacro, ele pode se organizar no nosso pensamento, na nossa linguagem, do ponto de vista cultural, traduzindo esses momentos. Né? Consigo trabalhar, eu gosto de trabalhar, às vezes consigo, às vezes não, que com a palavra não se brinca, né? Apenas você faz com que ela ecoe do ponto de vista dos momentos, dos instantes, e às vezes dá certo, às vezes não, né? Então, mas a poesia, ela caminha com isso. Ela faz simulacros dos nossos momentos. Agora, poieses e morfoses, o senhor dá um passo mais largo. O senhor vai editar com uma editora em São Paulo, já busca um novo horizonte, um livro que já vem com distribuição nacional, que já estão lhe convidando para editar uma nova edição. Vamos falar dessa obra. O Poieses e Morfoses, esse último livro que foi lançado agora. E Poieses, novamente, o instante, né, dos simulacros, né? A nossa vida, ela é uma eterna recorrência, e você é que vai graduando e você vai percebendo. Eu ultimamente tenho, nessas minhas leituras, adotei um autor chamado Ifutuan, que é da geografia cultural, não é das letras. Mas ele traz todo um pensamento, um pensar o local, um pensar o ambiente, que, sinceramente, os antropólogos, os biólogos, eu acho que é uma leitura bacana, e deve permear. Sei, claro, todo mundo... Eu trouxe para mim essa leitura do Ifutuan, quando ele diz que a percepção, ela vai além dos nossos sentidos. Ela é uma linguagem de um organismo que vai captando momentos de cultura, é exatamente isso. E essa poesia e morfose, porque nós estamos sempre nos formando, nos sentindo. Há uma transformação. Há uma transformação constante no nosso pensar. Há uma metamorfose. Exatamente. A morfose a metamorfose é a transformação, e a morfose é aquele resultado, né, que pode ser poético. Não tenha dúvida. O senhor está fazendo doutorado em Portugal. Eu queria que o senhor falasse rapidamente dessa nova experiência da busca do conhecimento também em Portugal, mas já num nível mais elevado com o doutorado. O mestrado que nós fizemos foi em cima da topofilia, teoria da percepção, envolvendo o Elson Farias e o Mia Couto, que é um autor português, de Moçambique. E nesse momento eu capturo os fenômenos culturais entre os dois autores, né? E no doutorado, a proposta que fiz foi novamente na cultura,
dentro das leis da linguagem, a semiótica. Semiótica é um estudo amplo, né, holístico e de todos os significados, né? Nós estamos aqui para a semiótica, é um sentido altamente específico, característico, né? E a semiótica da cultura é o meu norte para o doutorado, ela é exatamente trabalhar, eu vou numa perspectiva em que como é que se dá a poesia numa linguagem ticuna, digamos assim. Tá certo. É nesse ponto que nós vamos no doutorado para tentar... Novamente, eu peço licença do professor Manuel Domingos, de você, telespectador, mas claro, eu quero fazer o convite para você. Visite uma loja da Importadora TV Lá. Você já fez? Tenho certeza que você vai gostar. Importadora TV Lá. Em qualquer canto da cidade haverá uma loja à tua espera. Eu volto em seguida, não saia. Pode se preparar que vai ter festa. A TV Lar completa 53 anos e você ganha condições especiais. Parcele uma mais 11 no crediário próprio e ganhe super bônus. Smartphone Samsung Galaxy J3, 2 chips. Mensais de 116,43. Máquina de lavar Electrolux 8 quilos. Parcelas de 126,82 no crediário. Fogão Electrolux 4 bocas. Mensais de 87,56 no crediário. Aniversário TV Lar, 53 anos. Aqui você é de casa. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso hoje com o professor Manuel Domingos. Falamos da sua mais recente obra e de duas obras já lançadas, uma inclusive já com previsão de uma segunda edição. Mas eu quero fazer um agradecimento especial à telespectadora Daicir Gomes, que nos enviou uma carta. E com toda certeza eu vou responder esta carta e vou atender o seu pedido, viu, Daci? Foi um prazer enorme receber a sua cartinha. Muito obrigado. Mas, professor, o senhor afirma que na poesia tudo está em chama ou em brasa. Eu queria que o senhor trouxesse isso para o telespectador com a sua explicação como professor de literatura. De literatura, de linguística. Linguística, exatamente. Da semântica. Então, exatamente. A poesia, na verdade a poesia ela é uma metáfora, né? É uma plasticidade. E quando a chama, em chama, em brasa, porque a qualquer momento você capta situações, né? Em que é aquela questão do pensamento e da linguagem, né? Às vezes você... Eu sou partidário não sou partidário do variacionismo, por exemplo, qualquer coisa vai ser virar poesia, não. Mas qualquer coisa pode ser um simulacro da poesia, não é? Então veja, é nesse ponto aqui, está tudo em chamas e em brasa, porque está quente, aquilo ali está em efervescência, que em qualquer momento eu posso traduzir aquela folha balançando em um poema. Uma folha caindo, uma borboleta. Isso, pode ser. Agora, professor, na sua experiência, a poesia tem modificado o pensamento da sala de aula? Tem construído nesses alunos momentos de inspiração para a descoberta de outros poetas, por exemplo? É necessário. Eu não afirmo, não confirmo assim, mas eu digo que é necessário. É necessário, né? Os educadores, os professores devem partilhar desses momentos poéticos nas salas de aula. O Antônio Nova, que é um educador português, já fala isso aí. Falta sensibilidade. Falta explorar mais a sensibilidade. Falta permitir que esse aluno se descubra na poesia. Exatamente. Então, e há possibilidades. As metodologias podem favorecer exatamente isso, né? Nós temos alguns professores que trabalham no lado da pedagogia, né? E professores também do curso de letras no TFE, que nós partilhamos desse trabalho, né? Para que possamos descobrir novos vetores de formadores de poesias, né? E as nossas vivências também, eu creio que é necessário. Não há possibilidade de se travar a poesia fora da sala de aula. Aliás, na barbárie que nós estamos vivendo, a poesia pode construir um homem diferente, um homem melhor. Pode. Eu vejo que a sensibilidade, né, de você ver
intolerâncias, de se ver desigualdade. Você traz para si a poeticidade do tempo, do espaço, do ser, né? Muitas vezes exatamente é o que nós temos que trabalhar, né? Eu penso dessa natureza, que eu acho que a natureza humana, ela já é poética por si só, pelo seu pensar. Agora, professor, o que o senhor está pretendendo para o futuro? Tem uma obra em vista? Tem uma obra com a esperança de uma segunda edição? O senhor me falava que As Palmeiras da Praça de Rosário pode surgir numa segunda edição. A editora em São Paulo já está lhe convidando para reeditar esse livro. E, além disso, o que tem de previsão para o futuro com obras? Tenho, por exemplo, As Palmeiras, é necessária uma reedição, né? Essa foi muito reduzida e foi muito pouco articulada, na verdade, né? Mas era um material que está trabalhado. Eu trabalho, meus poemas são trabalhados ao longo de percepções, depois vai organizando. E esse livro aí, marcadamente para os itacoatiarenses, para manauaras, que conhecem a cidade, conhecem o entorno da cidade, ele é uma referência poética, não é cultural, mas é poética. E ela precisa ser reeditada, e já estou com essa possibilidade. O livro de Poesias e Morfoses, os autores já me solicitaram, por exemplo, uma ampliação, talvez uma reedição, mas uma ampliação porque eles querem trabalhar em cima de algumas bienais, e por causa dessa forma que eu trabalhei. Esse livro ele é construído em cima das minhas viagens, de Silves, Itamaraty, não é? Itacoatiara e Tefé. São 4 espaços. A cada espaço, que eu era assistente da UEA, e os professores trabalhavam lá e eu já organizava, eu fazia os simulacros poéticos daqueles temas. E assim trabalhei. Esse livro aí, ele consta de 4 espaços, e cada um eu faço uma pequena biografia da cidade, de Silves, de Itamaraty, do Alto Juruá. Então, é um compartilhar de momentos desses espaços do ponto de vista poético. Exatamente isso aí. Tá certo. Professor, televisão é tempo, nós estamos chegando ao final do programa. Foi um prazer enorme recebê-lo. Eu levei algum tempo para este encontro agradável. O senhor mandou os primeiros livros e acabamos por nos encontrar. Foi muito bom. E agora o senhor tem a oportunidade de se despedir dos seus leitores, dos seus alunos lá em Tefé e dos amigos também, naturalmente. Sim. Eu quero agradecer particularmente o historiador, escritor Abraham Vaz e todos que estão nos assistindo na Amazônia, no Brasil, no mundo, em que é importante estarmos com as pessoas, quer do ponto de vista pessoal, do afago, mas do afago literário, do afago cultural, né? Enfim, eu quero agradecer à minha família, eu quero agradecer aos meus amigos, à Academia Amazonense de Letras, com a qual eu compartilho conhecimento com vários deles, né? A Associação dos Escritores do Amazonas, na pessoa do Mississippi, que é um grande entusiasta, a ABEPA, Associação Brasileira dos Poetas, a Academia de Itacoatiara, que está em evidência, que você foi um dos organizadores praticamente lá, e os meus alunos, que partilhem da linguagem, que partilhem da poesia, que partilhem da literatura, que é exatamente isso, né? Nesse limiar das incontinências, né, das intolerâncias, a poesia pode ser um grande lago de saber, de conhecimento, de autoajuda. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Literatura em Foco. Me despeço de você e, claro, agradeço o Guaraná Magistral, Magistral Gold, agradeço a importadora TV Lá, e especialmente você, telespectador, que nos dá o prazer da companhia todas as quintas-feiras. Na próxima semana, um novo livro e, claro, a tua companhia agradável. Um grande abraço, até a próxima semana, porque Deus haverá de permitir esse reencontro. Até lá.